Você já ouviu falar dos anjos caídos? Anjos que foram expulsos dos céus, se relacionaram com seres humanos e geraram gigantes que foram conhecidos como semideuses em diversas civilizações no decorrer do tempo. Hoje nós vamos abordar não só descrições de literaturas de civilizações e da própria Bíblia Sagrada, como também achados arqueológicos que corroboram com a existência desses seres. Se você quer saber mais, fique conosco. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Dentro da religião judaico-cristã, esses seres são citados no primeiro livro da Bíblia Sagrada, conhecido como livro do Gênesis, no capítulo de número 6, versículo de número 4, quando diz: Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Esse texto a qual nós lemos vai falar que os filhos de Deus, conhecido na língua hebraica como Bnei Elohim, se apaixonaram pelas filhas dos homens, se relacionaram com elas e nasceram deles gigantes. O interessante é que logo na sequência Deus traz aquilo que é conhecido como dilúvio. Ele destrói toda a humanidade, com exceção de Noé e da sua família, para fazer com que os pecados que tinham se avolumado naquela época fossem limpos da humanidade. Mas afinal de contas, o que cometeram na sequência do nascimento desse gigante para fazer com que houvesse um nível de pecado tão grande ao ponto do próprio Deus destruir a civilização humana daquela época? O termo Nefilim, segundo boa parte dos estudiosos, vem do verbo hebraico nafal, que quer dizer caídos, ou seja, anjos que caíram, filhos de Deus, a qual a própria literatura judaica, onde o sábio Maimônides, conhecido como Rambam, classifica os Bnei Elohim, ou os filhos de Deus, com uma das classificações angelicais. Eles haviam se apaixonado pelas mulheres, foram expulsos dos céus, se relacionaram e, através dessa relação, nasceram gigantes. Interessante que não só na Bíblia Sagrada, mas em diversos textos das literaturas, inclusive dentro da mitologia greco-romana, nós temos a descrição de semideuses, de seres que nasceram da relação entre deuses e seres humanos e automaticamente foram homens de grande notoriedade, de grande força, de grande estatura, a qual foi descrito no decorrer de diversas civilizações no decorrer da história. Existe uma literatura judaica conhecida como Bahir, que é uma literatura cabalística de grande importância, a qual tem a sua descrição como livro da iluminação, que também fala acerca disso. O Bahir diz que existiram dois anjos chamados Asa e Azael, que em certa ocasião eles chegam para Deus e começam a questionar acerca do homem, dizendo que o homem era falho, que não conseguia guardar os mandamentos e que erravam muito, e que se eles estivessem no lugar dos homens, não fariam como eles, mas obedeceriam aos mandamentos divinos. Segundo Bahir, o próprio Deus faz com que eles fossem lançados dos céus, onde, antes disso, os advertiu que se eles estivessem na terra, eles também pecariam, porque possuiriam dentro dele uma natureza e uma inclinação ao erro, onde dentro da religião judaica é conhecido como o Yetzer Hará, ou a inclinação do mal. E após a insistência desses anjos, eles foram lançados na terra, segundo essa literatura, e quando chegaram na terra, eles pecaram com as mulheres. Inclusive, segundo os estudiosos, o Salmo de número 8 traz uma descrição acerca disso, aonde no versículo de número 4 diz que é o homem mortal para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visite. Ou seja, segundo alguns estudiosos, essa descrição dos sábios, ou melhor, essa descrição da Bíblia Sagrada, é justamente as palavras
desses anjos questionando acerca do amor de Deus pela humanidade, mesmo diante de seres tão limitados. E dentro desse relacionamento nasce esses gigantes, homens de grande notoriedade, aonde começa-se um processo de grandes pecados, descrito em um livro muito importante chamado o Livro de Enoque. O Livro de Enoque, apesar de hoje não fazer parte do cânon sagrado da Bíblia Sagrada, ele é citado dentro da Bíblia Sagrada. O Livro de Judas, que não possui capítulos, ele tem apenas um capítulo. No versículo de número 14, traz-nos a seguinte descrição. Ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que o Senhor, com milhares de seus santos, ou seja, Judas, que era um apóstolo, um discípulo de Yeshua, quem conhecemos como Jesus, traz a descrição dentro da sua carta acerca de Enoque e de uma citação do seu livro. E no livro de Enoque fala sobre os guardiões, anjos que foram expulsos dos céus, se relacionaram com mulheres, geraram filhos gigantes e esses filhos começaram a gerar uma série de atrocidades. Matar animais e beber o seu sangue, algo que é proibido dentro da Bíblia Sagrada. Começaram a se relacionar não só com mulheres, mas também com outros animais, cometendo um pecado muito grave, conhecido como bestialidade. E dentro dessa série de atrocidades, o pecado deles subiu até os céus, de acordo com o livro de Enoque, e fez com que fosse liberada uma sentença de juízo. Esses seres gigantes começaram a ter sonhos que denunciavam o julgamento que eles teriam no futuro. Segundo o livro de Enoque, esses gigantes se reuniram dentro de um concílio para tentar entender e interpretar sonhos, mas não conseguiram e foram até Enoque para que pudesse interpretar esses sonhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Dentro do nosso canal nós temos aqui um playlist com diversos vídeos que falam sobre interpretação de sonhos. Ao término eu vou deixar o link aqui, caso você queira conhecer um pouco mais. Dentro desse mesmo contexto, nós temos a descrição que esses anjos, que foram expulsos dos céus e geraram gigantes, foram presos e se encontram acorrentados e presos, sendo julgados no futuro por essas atrocidades. A Bíblia vai falar um pouco sobre isso no mesmo livro de Judas, versículo de número 6, já que ele não possui capítulos. Vejamos o que diz. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. E não só esse texto, vamos ver 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Vejamos o que diz. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Ou seja, a Bíblia está dizendo de anjos que abandonaram a sua santidade, que abandonaram o seu domicílio e eles foram castigados, sendo presos para que pudessem ser julgados no futuro pelas atrocidades que cometeram. Interessante que também dentro da mitologia greco-romana nós temos alguém chamado Prometeu. Prometeu foi alguém que trouxe dos céus o fogo e compartilhou essa ciência com os homens. E através dessa ciência que foi compartilhada, ele foi aprisionado numa rocha e sentenciado a um castigo eterno para o resto da sua vida. E o que a história de Prometeu tem a ver com os anjos caídos? O livro de Enoque, que nós já citamos, diz que esses anjos, quando vieram dos céus, trouxeram a ciência divina que ainda não tinha sido liberada para os seres humanos e compartilharam com essas mulheres. Ciências avançadas de astronomia, de engenharia e de física, e assim como Prometeu foi castigado por trazer o fogo,
em um momento inoportuno na humanidade, esses anjos também foram castigados por isso. Se nós formos estudar um pouco acerca das civilizações egípcias, das civilizações pré-colombianas, como os astecas e os maias, veremos que a engenharia da construção das pirâmides, os calendários que eles desenvolveram naquela época estavam muito mais avançados do que a capacidade que eles tinham. Existem, inclusive, diversos achados arqueológicos que descrevem que esses povos tinham se relacionado com seres que desceram dos céus, levantando, inclusive, através disso, as teses de que isso se reportava a um relacionamento que a humanidade havia tido naquela época com extraterrestres. E, de fato, se isso for verdade, foi um relacionamento com extraterrestres, ou seja, com anjos que vieram dos céus, ou seja, seres que não eram da Terra e se relacionaram com a humanidade. Inclusive, existe recentemente um achado dentro da região da Mesopotâmia, na região do Iraque, de túmulos de ossadas de gigantes, a qual algumas pessoas tentam até falar que isso é fruto do gigantismo, mas que, na verdade, dentro daquela região existe uma literatura chamada Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é uma literatura que foi escrita antes até da existência do próprio Moisés. Gilgamesh, que dá um nome a essa epopeia, a essa literatura, segundo ela, foi um gigante, um semideus, que tinha 2 terços divino e 1 terço humano. E não se espante, existem diversas descrições nessa epopeia que coincidem com a Bíblia Sagrada, como a existência de um dilúvio, a existência de uma planta como a árvore da vida, que dava a capacidade da imortalidade e até mesmo de uma serpente, que inclusive, segundo essa literatura, roubou o acesso à imortalidade de Gilgamesh, assim como a Bíblia Sagrada diz que, devido à astúcia da serpente que enganou Adão e Eva, foi restrita à humanidade a imortalidade. Ou seja, nós vemos que existe uma série de literaturas, de achados arqueológicos que corroboram que os anjos caídos de fato existiram e que eles deixaram um legado através desses gigantes. Claro que existem linhas teológicas que acreditam que as filhas dos homens seriam a descendência de Caim e que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, 2 linhagens de pessoas mais santas e de pessoas mais pecadoras que se relacionaram. Mas aqueles que não acreditam nessa tese se perguntam como o relacionamento de pessoas de crenças diferentes, como se relacionasse um budista e um espírita, um judeu e um ateu, e nasceriam gigantes dentro desse relacionamento. Mas, ao término desse vídeo, eu quero lhe pedir que comente aqui embaixo qual dessas linhas você acredita, se isso faz sentido para você, qual o seu nível de entendimento através desse vídeo ou daquilo que você já estudou sobre o tema. Eu quero te ouvir. E se você tem interesse em aprender mais sobre sonhos, eu vou deixar aqui um playlist de um tema que nós temos sobre sonhos, diversos vídeos no canal que vão te ensinar a interpretar sonhos de acordo com a sabedoria bíblica e judaica. E não se esqueça, se você ainda não fez, curta esse vídeo, se inscreva no